Caças furtivos e o brilho dos olhos. Nós vamos transcorrer um pouquinho sobre caças stealth do prisma da ciência. Professor Emerson, bora junto nessa jornada e tem um experimento interessante no final. Tá? Então, inicialmente, nós vamos trabalhar com os materiais, né, da aeronave, analisar os materiais da aeronave, interações atmosféricas, eletromagnetismo, óptica geométrica e, como sempre, a estatística. Tá? Então, nós temos o RCS, que é tido como seção transversal do radar, que geralmente o fabricante divulga um fator de RCS, uma média de RCS. Tá? Mas isso não quer dizer que esse RCS se cumpra na vida prática da aeronave, no exercício da função da aeronave. Então, tem alguns requisitos que podem alterar esse RCS. Tamanho da aeronave, material, ângulos de incidência, potência da emissão do radar, distância do radar em relação ao alvo, correto? Então, esse RCS vem da onde? Tá? Da onde vem essa informação? Tá? Então, temos aqui, nós vamos analisar o espectro eletromagnético, que é da onde vem o material do nosso estudo. Temos o micro-ondas, que as ondas de radar são dentro do espectro do micro-ondas. Tá? Nós temos também dentro do espectro do micro-ondas a luz visível. Sim, nós enxergamos ondas eletromagnéticas. Existem também sensores no infravermelho, como o IRST de aeronaves e outros sensores infravermelhos, que também está dentro do espectro eletromagnético. Então, o espectro eletromagnético é utilizado não só por equipamentos militares, como equipamentos civis também, como pelo nosso olho, pelo olho biológico. Também utiliza ondas eletromagnéticas para identificar objetos. Então, nós vamos usar uma situação análoga ao radar, utilizando a luz visível. Tá? Então, nesse contexto, nós temos a banda de frequência de micro-ondas. Né? Como existe a banda de frequência de micro-ondas, também existe a banda de frequência da luz visível. Então, nós temos o vermelho, né, que ele tem uma banda de emissão eletromagnética, uma banda de frequência. O laranja é outra frequência, amarelo outra frequência, e assim vai. Os micro-ondas, as ondas eletromagnéticas dentro da banda do micro-ondas também são assim divididas. Tá? Mas para observarmos que nós observamos, quando olhamos um objeto, nós observamos diferentes frequências de ondas, o que demos o nome de cores. Tá? No caso, como se pode observar aqui pelo cursor, nós temos a fonte de emissão, tá? Aqui onde está o cursor, o Sol, que é a nossa fonte de emissão, tá? De ondas eletromagnéticas. Então, temos nas cores diferentes frequências. Então, essas ondas eletromagnéticas incidem no objeto, tá? E esse objeto reflete para o olho humano. Então, quando nós enxergamos o vermelho, nos está sendo omitida, ou seja, está sendo absorvida pelo objeto refletor, que também é objeto absorvedor, tá? Ondas eletromagnéticas. Então, a maioria das cores está sendo absorvida pelo objeto refletor e refletido o vermelho, tá? A frequência do vermelho para o olho humano. Por isso que nós enxergamos o vermelho. Sim, emite outras cores, mas predominantemente o vermelho. Por isso que nós enxergamos o vermelho e diferentes tonalidades do vermelho, conforme outras cores também são emitidas. No sistema militar, no sistema das aeronaves, nós temos o sistema de emissão e reflexão é o mesmo, que nós chamamos de sistema ativo. Então, o radar emite e o radar também recebe essa onda de volta do objeto refletor, correto? Nós temos no material do objeto absorção e reflexão. Então, quando o Sol emite num determinado objeto, aqui onde está o cursor, tá? No vermelho, ele reflete o vermelho, tá? Para os nossos olhos, as outras cores não são refletidas ou são refletidas em quantidade menor. Quando temos um objeto preto, tá? Vamos por um carro preto, uma roupa preta, nós enxergamos a roupa. A roupa não fica completa, ela não vira um espectro, tá? Uma sombra, um espectro sombrio, ela não vira uma sombra. Nós observamos o objeto, observamos detalhe no objeto, porque todas as cores estão sendo absorvidas, mas não completamente.
Então, no caso de um automóvel, você enxerga o automóvel e consegue definir detalhes do automóvel, porque a pigmentação na tinta do automóvel e parte dessa pigmentação reflete outras cores. Pigmentação de outras cores, ela reflete as outras cores, você consegue identificar. Então não é um preto absoluto. Quanto mais polido, menos pigmento, mais fácil a ocultação desse objeto. Existem objetos que são mais, vamos colocar assim, furtivos, ou seja, elas refletem menos as ondas eletromagnéticas do que outra. Tá? Dificilmente nós temos aí um preto no nosso dia a dia que absorva completamente as ondas. Então alguma coisa ela reflete. Ela absorve, a grande maioria sim, mas reflete alguma coisa. Então o preto não pode ser considerado como algo absolutamente furtivo. Tá? Ótica e iluminação do alvo. Então quando um radar aqui, quando um radar emissor emite uma micro-ondas contra outro alvo, tá? A potência dessa emissão, ela decai, como está no gráfico aqui, decai com o quadrado da distância, ou seja, ela decai muito com a distância. Então, a curta distância ela é muito forte, é uma distância média, ela já é bem fraca. A uma distância elevada, ela é muito fraca. Então, essa potência de emissão deve ser grande. Então, a diferença de potência de emissão entre os radares, entre os emissores, tá? Entre diferentes radares, ele muda. Né? Eu vou fazer um vídeo falando especificamente sobre radar AESA, né? Diferentes tipos de radares, mas por enquanto vamos trabalhar somente com a potência do radar. Então o RCS muda com a distância. Tá? Aqui alguns cálculos que são utilizados para, cálculos mais simples, né? Que são utilizados para medição de intensidade eletromagnética com a distância. Todavia, se formos considerar um caça F-35, que é tido como furtivo, no momento que ele emite uma onda de radar, tá? Vamos supor aqui contra um caça F-39, tá? Ele emite contra o caça F-39. O F-39, o Gripen, ele consegue localizar a fonte emissora. Então o F-35 é furtivo desde que ele não use o radar. Se ele não usar o radar, ele é furtivo. A partir do momento que ele abrir o radar, a distância do alcance do radar é uma fonte para localizar o F-35. Imagine você de madrugada, num local escuro, numa floresta, você acende uma lanterna. A hora que você acende uma lanterna, você pode ou não ver o alvo, mas com certeza o alvo vai ver você. Tá? Então, a partir do momento que você observa, você também é observado. Isso funciona nas emissões de radar, ok? Então nós temos adiante aqui sistema, aqui no cursor, a emissão, nós temos um radar gerando uma emissão contra um Rafale. Tá? Vamos dar nome aos bois para a gente conseguir se identificar aqui dentro do nosso diagrama. Então temos a emissão, essa onda reflete no Rafale e volta para o radar. Isso é chamado sistema ativo, tá? Que o próprio emissor funciona como receptor. Tá? São ferramentas diferentes dentro da antena, tá? Mas nós temos o emissor e o receptor no mesmo local, ok? Todavia, né, como o F-15, vamos considerar a existência do F-15, o F-15 emite do seu radar uma onda, tá? Que ele reflete no Rafale e volta para ele, isso também é um sistema ativo. Mas existe o sistema passivo de radar. O que é o sistema passivo de radar? É quando, um exemplo, um radar de solo, um radar de um navio ou de qualquer outro equipamento, ou seja, qualquer radar em qualquer localização, pode ser inclusive outra aeronave, emite uma onda, tá? Ele faz a emissão, essa emissão reflete, no caso no Rafale, volta para a antena do radar emissor, mas também é transmitida para o F-15, por exemplo. Então o F-15 não está com o radar ligado, mas ele está recebendo o sinal do radar de terra, localizando o Rafale. Isso é um sistema passivo. De modo que o Rafale tem muita dificuldade em identificar a localização do F-15. Então esse é o sistema passivo. Tá? Reflexão de radar de terra, por exemplo, né, ele funciona como um sistema passivo para aeronaves. Isso foi muito utilizado na União Soviética, para as defesas da União Soviética conseguirem fazer a interceptação
sem ter seus caças localizados, pelo menos de imediato, ok? Então, existe um outro sistema, também passivo, que o radar emite o sinal e ele recebe. O radar de terra emite o radar e recebe esse radar de volta. Tendo essa informação, ele emite. Vamos imaginar que você identificou um alvo e você passa um WhatsApp para outra pessoa dizendo, olha, o alvo está aqui. É mais ou menos isso que acontece. Tá? Então, o data link. Então, ele passa por frequência de rádio essa localização para o F-15. Então, o F-15 recebe a localização do Rafale, segundo a emissão e a reflexão, tá, do sinal de terra, sem que ele tenha emitido nenhum, e sem que ele tenha recebido nenhum sinal de micro-ondas, ok? Então, nós temos esses dois sistemas passivos, que funcionam na aeronáutica moderna. Material do objeto. Só para um esclarecimento, nós trabalhamos, o material do caça stealth, ele trabalha com um efeito fotovoltaico, tá? Uma área da física que estuda o efeito fotovoltaico. E não exatamente o efeito fotoelétrico. Um tem relação com o outro? Sim, o efeito fotovoltaico tem relação com o efeito fotoelétrico. Mas especificamente nós vamos estudar o efeito fotovoltaico. Tá? Não é aplicável ao nosso estudo de caso, na profundidade que nós estamos trabalhando aqui, o efeito fotoelétrico, o efeito fotovoltaico. É o mesmo da recepção das placas de painel solar, é a mesma coisa das placas do painel solar, ou semelhante. Tá? Funciona um pouco diferente, mas o princípio físico é o mesmo. Tá? Ângulo de incidência. Como eu coloquei aqui, tá? Aqui em vermelho, tá? Aí, dependendo do ângulo de incidência, o radar recebe uma área maior da reflexão. Dependendo do ângulo de incidência, ele recebe uma menor reflexão. Então, aqui onde está o cursor. Como você enxerga, tá, a dimensão do objeto, dependendo do ângulo do objeto, o radar também enxerga. Então, aqui você tem uma visão menor, na figura abaixo. Na figura central, nós temos uma visão um pouco maior e uma visão mais ampla possível, né, quando vemos o dorso ou o ventre da aeronave. Então, assim como você tem uma percepção maior ou menor, tá, do objeto, conforme o ângulo do objeto, o radar também tem essa percepção. Tá? É análogo, a analogia é válida. Tá? Densidade atmosférica. Imagine um dia nublado. Quando o dia está nublado, você tem uma percepção menor, a luminosidade é menor, as coisas ficam um pouco mais escuras, você tem uma percepção menor dos objetos. Tá? Isso também funciona no micro-ondas. Porque nas ondas de radar de micro-ondas, porque nós temos a densidade, ela varia conforme a altitude e ela varia conforme o clima. Tá? Por isso que você tem um dia nublado. Conforme a altitude, a densidade atmosférica é menor. E conforme o clima, ela pode variar. Então, as ondas eletromagnéticas, elas, lógico, elas se confrontam, elas batem, tá, nas moléculas, por exemplo, de água que estão nas nuvens, como a luz solar bate nas moléculas de água que estão nas nuvens, né? Ou seja, bate nas nuvens, né? Isso é do senso comum, né? Qualquer criança consegue compreender isso com facilidade. Então, há uma certa redução da intensidade das ondas eletromagnéticas conforme a densidade atmosférica, ok? Lógico que, se formos considerar, né, uma aeronave comercial, eu não estou dizendo que a aeronave comercial é grande e lenta, não, elas até são rápidas. Tá? Mas na aproximação, quando ela começa a chegar próximo, ou não tão próximo, sim, da pista de pouso, do aeroporto, do local onde ela vai pousar, ela reduz muito a velocidade. Então o radar tem muito tempo para fazer a identificação da aeronave. Tá? E ela não tem preocupação com geometria furtiva ou materiais furtivos. Já um caça, ele se mantém em altas velocidades, mesmo próximo ao alvo. É um pouco mais difícil a percepção. O radar tem menos tempo, tem uma área menor e tem uma geometria e materiais que dificultam essa observação. Ok? Então temos também que considerar, tá? Aqui temos um adendo, tá? a nossa análise. Tá? Talvez eu faça um vídeo explicando o que são gerações tecnológicas. Tá? Mas tem uma situação engraçada. No desenvolvimento dos caças stealth, e vale esse comentário, tem um comentário bastante interessante, né? Isso é um adendo ao nosso assunto, que até a quarta geração, sim,
cada aeronave ela tinha uma geração, ela tinha uma, de fato, inovações tecnológicas. Quando chegamos na quinta geração, temos um problema. Nós vamos da quinta geração e voltamos para a quarta geração. Tá? Por que o problema? A quinta geração nasce aqui com o caça F-117, que entra em serviço em 1981, mas ele sai de serviço em 2008. Existem algumas aeronaves voando, ainda existem, mas elas estão completamente obsoletas. Algumas foram transformadas para outras funções, mas como caça de ataque, ele está absolutamente obsoleto. Então temos que considerar o seguinte, ele não recebeu inovação nenhuma a partir de 2008, salvo uma ou outra aeronave específica que estão sendo usadas para outros fins. Mas ela é tida como caça de quinta geração. Todavia, se formos considerar o F-21, que é sul-coreano, ele entra em serviço em 2022 e é considerado um caça de quarta geração. Então, como eles não podem dizer que ele é um caça de quinta geração, eles que eu estou dizendo, é a imprensa. Tá? Tecnicamente, isso não faz sentido algum. Mas a imprensa, quem classifica as aeronaves na imprensa, a imprensa mais leiga, eles colocam quarta geração 1, quarta geração 2, ou quarta geração plus, ou aí vai o cubo do quadrado, eles vão mas as gerações continuam a partir da quarta geração, mas sem perder o nome quarta geração. Tá errado. Mas é uma maneira de classificação que é interessante citar, é interessante essa compreensão, de que um caça de quinta geração não significa que ele seja de uma geração mais moderna. O F-22 entrou em serviço, tem uma célula extraordinária, mas tem toda a aviônica obsoleta. Ele parou de ser fabricado já há um bom tempo e já foi substituído por um caça que é dito de quarta geração, tá? Que é o F-15EX, que é um reprojeto de um caça já existente, superior, só que não é furtivo. Então é dito de quarta geração. Então os caças de quinta geração são caças exclusivamente furtivos. O que seria realmente de quinta geração, o F-117 realmente na época era um caça de quinta geração. Mas hoje o que é dito de quinta geração não é necessariamente o mais evoluído tecnologicamente. O que é mais evoluído tecnologicamente é o adendo que eles colocam, né, no quarta geração. O sufixo colocado no quarta geração. Tá? Mas nós vamos transcorrer em outro momento sobre esse detalhe. Tá? Voltando à parte científica, sim, vai rolar experimento. Tá? Fiz um experimento aqui para fazer a demonstração. Tá? É sempre interessante fazer uma demonstração dos fenômenos físicos. Tá? Eu peguei uma lâmpada de LED, uma lanterna de LED, de um único LED, tá? E coloquei ela a uma distância de 1,20 m de dois objetos. Está aqui os dois objetos. Aí você pode me perguntar, mas por que você não fez os objetos parecidos com uma aeronave? Eu fiz com o material que eu tinha à mão, isso aqui é bem artesanal. Só que eu utilizei aqui um material de baixa reflexão, tá? Tanto no fundo quanto numa das aeronaves. E o alumínio doméstico, o alumínio de cozinha, né, a gente utiliza nas comidas, que é altamente reflexivo, né, e utilizei na outra aeronave. Então, coloquei uma aeronave absorvedora, né, que absorve muitas ondas de eletromagnéticas, e outra que emite muitas ondas eletromagnéticas, especificamente as ondas da luz visível. Especificamente a luz visível. Tá? Então, tendo isso, aqui um detalhe interessante. Um detalhe importante aqui, bem didático. Tá? Watt, a lâmpada de 9 watts, lâmpada de 60 watts, 100 watts, 25 watts, isso não quer dizer iluminância. Iluminância é o termo utilizado na física para determinar a iluminação. Ele é um tema complicado. A luz, ela tem vários termos e ela é medida de várias formas diferentes, como candela, como lume, como lux, e cada um tem uma condição diferente. Mas para nós aqui, tá, nós vamos considerar que o watt não é unidade de iluminância. Ter mais watts não quer dizer que vai iluminar mais, a menos que estejamos falando da mesma natureza de produto. Tá? Lógico que uma lâmpada uma lâmpada de LED de 40 watts vai iluminar muito mais que uma lâmpada de LED de 9 watts, desde que sejam de LED. Aí podemos usar o watt como comparativo proporcional. Caso contrário, vamos usar outro material incandescente ou fluorescente, aí não. Então nós utilizamos, por exemplo, aqui
uma lâmpada incandescente de 60 watts tem 800 lumen, que é a capacidade que ela tem de iluminar um ambiente. Tá? E uma lâmpada de LED de 9 watts tem a mesma capacidade. Então, watt não é unidade de iluminância, tá? A menos que estejamos falando da mesma natureza de produto, ou só comparativo entre lâmpadas incandescentes, ou só comparativo entre lâmpadas de LED. Tá? Dada essa explicação, o passo seguinte ficou bastante interessante, porque eu tinha uma proposta, e essa proposta acabou se desmanchando já no primeiro momento. Então, com a luz, uma lâmpada de 9 watts, 800 lumen, tá? Um ambiente de 40 metros cúbicos. Tá? Já se observa aqui a flechinha aqui, ó, já dá para se observar que não dá muito para se observar que mal se identifica ali, né, o nosso caça stealth. Então, mal se pode ver o nosso caça stealth já no primeiro momento já com a luz total. Com a luz máxima, que é a luz de 9 watts que eu tenho aqui nesse ambiente. Tá? Então, um experimento demonstrativo, tá? Só para ilustrar, tá? o tema. Então, aqui já seria mais do que suficiente para fazer a demonstração, para dar como demonstrado. Mas, como eu fui além, vamos adiante. Tá? Então, temos aqui também... Opa, passar aqui... Então, temos a iluminação integral, como mostrei para vocês, agora do ponto correto, da distância correta da câmera em relação ao alvo. Tá? Pode-se observar aqui com a luz integral, tá? Com a luz direta, tá? Então, uma lâmpada no centro do ambiente, que o material que nós vamos considerar furtivo ou de baixa reflexão de luz, tá? Fica difícil de se observar, ou um pouco mais difícil de observar. E fica muito mais claro o de alumínio, que ele reflete mais. Até parece que o de alumínio é maior, mas os dois têm o mesmo tamanho. Tá? Aí outro surpreendimento, quando eu coloco a meia luz, que é a luz de luminária, meia luz, uma luz indireta, também 9 watts, mas não está diretamente, não está no centro do ambiente. É luz de abajur. Então temos aqui que praticamente desaparece o nosso pretendido caça furtivo. O nosso objeto de maior absorção e baixa reflexão. Já o de alumínio, que é altamente refletivo, ele ainda está bem claro no ambiente. Indo além, quando eu coloco a lanterna de LED, quando acionei a lanterna de LED, aqui eu coloquei o comparativo da imagem anterior, mal se observa aqui o alumínio. Dá para se perceber o alumínio, mas mal se percebe o alumínio. E o nosso furtivo desaparece completamente. Aí tem uma manchinha branca aqui que é o centro do ponto de iluminação. Eu coloquei o centro no meio entre os dois objetos. Tá? Isso demonstra a nossa capacidade passiva de receber ondas eletromagnéticas no espectro da luz visível. Tá? O que é análogo, tem diferenças, mas é análogo e é mais ou menos, tá? Em linguagem bem simples, é mais ou menos o que o radar faz no sistema passivo. A diferença do passivo e do ativo é que nós não emitimos luz. Nós vamos considerar que nós estamos com uma lanterna emitindo luz. Vamos virar emissores de luz. Tá? Vamos considerar que nós estamos com uma lanterna emitindo luz e com essa lanterna que nós estamos emitindo luz, nós conseguimos emitir luz, a luz reflete no alvo e nós conseguimos observar o alvo refletido. Tá? Então, a mesma coisa acontece com o radar, tanto do modo passivo quanto do modo ativo. Tá ok? E tem uma tarefa para vocês. Lógico, tem uma tarefa para vocês. Vocês vão olhar no radar aqui. Tá? Você vai dar uma olhada com atenção no radar e vai executar, tá? As funções que estão no radar. Vai fazer um comentário, vai acionar o sininho, vai fazer inscrição e vai dar um like. Ok? Então, é isso que eu tinha para dizer para vocês. Vídeo totalmente sem cortes, numa pegada só. Tá? Agradeço a tua presença e teremos outros vídeos. Vamos transcorrer sobre esse assunto e sobre diversos outros assuntos, nem sempre na área militar, tá ok? Mas sempre envolvendo ciência, tá ok? Muito obrigado, até breve.